E o tema desta noite é como as trevas espirituais militam, guerreiam em nosso meio. Vamos descortinar muitas coisas nesta noite. E eu ainda vou pregar sobre pontos de apoio, sobre discernimento espiritual, mas hoje você vai entender melhor, saber à luz das Sagradas Escrituras, como é que eles trabalham, a forma como eles trabalham em nosso meio. Efésios 5:8 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Veja essa continuação novamente: vivam como filhos da luz. Eu fui transportado das trevas para o reino da luz de Jesus. E eu vivo como? Eu vivo do jeito que eu quero. Não, você tem que viver como filho da luz. Como que você vive? Como filho de luz, filho da luz, de acordo com o que a palavra revela e ensina para mim e para você, amém? Queridos, como que as trevas espirituais lutam? Como que elas trabalham? 1 João capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. O mundo das trevas espirituais é uma realidade inegável, incontestável. Elas existem, queridos. Uma das formas, eu estava explicando hoje na primeira celebração, uma das formas, uma das maneiras de Satanás te deixar alheio, te deixar a par destas questões, é levar você muitas vezes a pensar, a achar que isso não tem nada a ver. Lá fora, o diabo não está interessado em provar que ele existe, não. Pelo contrário, uma das estratégias dele é passar desapercebido. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas a realidade das trevas é fato, elas existem. E o mundo espiritual é mais real que o mundo material. Porque o material veio a existir do espiritual. Eu já tenho dito isso a vocês. Eu queria que vocês ouvissem alguns exemplos práticos da forma que pode indicar a presença de forças espirituais malignas no âmbito familiar. Preste muita atenção. Eu não estou dizendo, não estou afirmando daquilo que eu vou falar agora é demônio, são forças das trevas. Eu estou dizendo que os exemplos que eu vou dar, esses exemplos práticos que eu vou dizer a vocês a partir de agora, podem indicar a presença das forças espirituais das trevas no âmbito familiar, amém? Então não vai sair por aí dizendo o que eu não disse. Muito discernimento, e graças a Deus está gravado. E depois eu te desminto, falo, está gravado, eu não disse isso. Muita atenção. Um primeiro exemplo de que pode estar havendo ação das trevas na tua casa: doenças crônicas, repentinas. E isso por vezes, e muitas vezes, queridos, isso acontece sem explicação ou diagnóstico médico. Você está se sentindo mal, ou um filho, uma esposa, ou cônjuge, alguém, aí vai para o médico, faz exame, aquela bateria, não acha nada. E do jeito que a dor veio, ela desaparece, e volta, e desaparece. Meu irmão, isso pode indicar ação da presença das trevas na sua casa, na sua vida. Jesus muitas vezes ele chegou para a pessoa cega e disse: veja, para a pessoa surda, ouça, para a pessoa paralítica, levante e ande. Mas havia uma mulher toda encurvada, não podia andar. E essa mulher chega para Jesus para ser curada. Jesus olha para ela e diz assim: demônio, eu te repreendo, vai embora. Aí a mulher fala: mas desse jeito eu fico ofendido, você vai falar que eu tenho demônio? Mas naquele momento a palavra de Deus diz que aquela mulher se endireitou.
e ficou sã. Satanás, ele tem forças limitadas, mas tem para atuar neste mundo tenebroso. A Bíblia fala que ele é o príncipe. Meus irmãos, Satanás ele não está preso no inferno. Satanás, ele está agindo. A Bíblia fala que ele é o príncipe do ar. Perceba, meus irmãos, que quando ele foi expulso do céu, a palavra diz que ele foi lançado na terra e não trancado no inferno. Um dia ele será trancado por toda a eternidade no lago de fogo. Mas ele não está aprisionado hoje no inferno. Certa vez, por permissão de Deus, Satanás adentrou a presença de Deus, e o Senhor perguntou, não que não soubesse, mas perguntou e disse: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E nessa força limitada que o inimigo tem, ele vai procurando pessoas, porque ele tem 3 objetivos muito claros. O objetivo dele como inimigo de Deus, e nós como criação de Deus e em Cristo, filhos de Deus, queridos, ele tem um objetivo claro de matar, roubar e destruir. Então, de alguma forma, ele vai tentar se infiltrar. E não pense você: porque eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui para a cruz de Jesus, e eu nunca mais vou ter problema na minha vida. Meu irmão, que Bíblia que você está lendo? Jesus falou que você teria aflições. Se fosse verdade isso que você está falando, nós iríamos então entrar em contradição com relação àqueles nossos irmãos que estão perdendo a cabeça lá na Síria e em toda aquela região por conta do Estado Islâmico. Você quer dizer então que eles, por estarem passando essas provações, eles são piores do que nós? É isso? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus não passa problema, não passa privação, não passa fome. De onde você ouviu isso, irmão? Só se for da televisão, que tem muita palhaçada sendo ensinada na televisão. Vem com a tua Bíblia e nós vamos analisar o contexto, e nós vamos ver de fato o que é que a Bíblia ensina. Que o Senhor quer te levar a prosperar, amém, isso é verdade, está na palavra. Eu tenho planos para vocês de fazê-los prosperar, aleluia. Mas o Senhor também disse: tende alegria quando por amor ao meu nome vocês forem injuriados, perseguidos e maltratados. O problema é que os crentes estão com as vendas nos olhos e não estão enxergando, querido, o que é vida cristã de verdade. E muitas vezes você vai me dizer que não é ação demoníaca esses cristãos sendo mortos? E você vai me falar que Deus ele tem menos poder porque aquilo aconteceu? Ou cremos na permissão de Deus? Jesus morreu, meu irmão, por vontade de Deus. O primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, morreu, e durante a sua morte ele viu o céu aberto. Estava Jesus à direita de Deus. E eu fico imaginando que naquela hora, porque a palavra de Deus diz que no vale da sombra da morte, o bom pastor Jesus, ele estará conosco. E naquele momento eu duvido que o Estevão estava com medo, porque eu leio a palavra lá em Atos 7, ele dizendo: eu vejo o Filho do Homem à direita de Deus. E ele fala: Senhor, toma minha alma, meu espírito. Meus irmãos, que coisa tremenda. Há momentos, há tribulações, há aflições, algumas que passamos porque plantamos errado, outras passamos por vontade de Deus para nos ensinar, ou até mesmo para que outras pessoas sejam abençoadas. O inimigo ele está atuando, e às vezes dentro da igreja há famílias, pessoas sofrendo com essas doenças crônicas, repentinas, sem explicação, pesadelos, sonhos ruins recorrentes. Presta atenção, isso não quer dizer que você vai lá, come um x-tudo com bacon, com um dobro de maionese, meia-noite,
manda uma Coca-Cola de 1 litro, come e vai para a cama e dorme, nem escova o dente, ó o porcão, ó. Aí vai lá e dorme. Aí ele tem um monte de pesadelo, de bruxo, não sei o que está morrendo, os filhos estão morrendo. Aí isso é demônio. Meu irmão, demônio não, isso é barriga cheia, velho, né? Passa mal. O fígado, quem está te xingando lá é o teu fígado, né? Como é que você faz uma dessa comigo, né? Então não é isso. Eu estou falando de sonhos recorrentes. Você tomou uma sopinha leve, você jantou, mas jantou lá pelas 6, 7 horas, né? Você fez uma boa digestão, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí você vai dormir. E do nada, esses sonhos, e eles são recorrentes. Ele acontece 1, 2, 3, são pesadelos, terror noturno. Isso indica a ação das trevas na tua casa. Não é normal não. E se você, eu vou falar mais sobre isso com relação aos pontos de apoio. Mas se você também acabou de assistir um filme de terror, 2 coisas acontecem. Primeiro, no mundo espiritual você está abrindo uma brecha. Teu filho lá na tua casa, você está vendo o que teu filho está jogando, queridos? Os videogames, quais são os joguinhos? Não? Tem joguinho que ele joga só quando você não está? Você já percebeu? Você percebeu que tem joguinho que ele joga só trancado no quarto? Eu vou trazer alguma coisa para vocês em um dos sermões adiante. Tem um jogo que chama GTA. Dá uma fuçada nas coisas do seu filho. GTA. Nesse filme GTA, que é um bandido, esse bandido, ele vai matando, mata policial. Esses jogos, meus irmãos, são quase jogos virtuais. É muito real. E neste jogo, esse bandido, você jogando, meu irmão, você começa a fazer sexo explícito, sexo oral. Isso no jogo, isso aí, meu irmão, teus filhos estão jogando. Agora você vai falar assim: meu filho é santo, meu filho não faz nada. E você, então, eu confio cegamente. Cego é você. Cego é você. Porque criança, adolescente, precisa do pai presente e do pai investigando. Porque eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Pois as minhas filhas, a hora que eu mandar, tem que dar o celular desbloqueado na minha mão, a hora que eu pedir, sem reclamar. E ela sabe, meu irmão, que isso pode ser, é igual a vinda de Jesus, pode ser em qualquer hora, tem hora marcada não. Ela sabe que do nada, às vezes é de madrugada, às vezes é à noite, a hora que o Espírito Santo me manda. Isso já aconteceu várias vezes com ela, e toda vez que ele mandou fazer, peguei. Tá tudo bem, do nada, me dá teu celular, destrava. Você tem que ir, filho. Você tem que ver. As trevas estão atuando. Eu não vou me delongar nisso, porque tem muito assunto dentro deste exemplo que eu dei para vocês. O que mais? Insônia ou sonolência incomum. Estava tudo bem, de repente não dorme mais. Você não consegue ter uma noite de sono tranquila. É picadinha, de meia em meia hora. Deita, demora para dormir. Quando dorme numa noite toda, 1, 2, 3 horinhas no máximo. E isso com vários intervalos. Ou então uma sonolência fora do comum. Você descansou, você dormiu, você está animadão, você assistiu o jogo do Corinthians, e você chegou na igreja, sentou no banco. Queridos, insônia ou sonolência de uma forma incomum, isso pode caracterizar a ação das trevas na sua casa. Eu não sou nenhum alienado, irmão. Você tem que ir no médico, né? Quando as pessoas vêm me procurar, está acontecendo isso, aquilo, primeira coisa, já foi no médico, né? Pastor,
sentindo um calor. Eu falei, filha, você já foi fazer exame? Você deve estar na menopausa. Será, pastor? Batata, menopausa. Toma um comprimidozinho, passou o calor. Não era capeta, era o hormônio que estava faltando. Amém? Precisamos de discernimento, sabedoria, equilíbrio, mas não podemos ficar alheios, porque, meus irmãos, o que acontece na igreja é ir para o outro extremo, achar que nada é ação de Satanás, e com isso, meus irmãos, nossa família vai sendo embrulhada, envolvida com essas coisas. Que mais, pastor? Problemas comportamentais e relacionais constantes. Você já percebeu que há pessoas que não conseguem, e de repente acontece alguma coisa, ou a partir de um período, comportamento estranho, não consegue se relacionar, tudo que diz respeito ao relacionamento dessa pessoa está atrelado com briga, divisão, facção, né? Meu irmão, facção é fracionar, correto? Não, pastor, negócio de PCC, é facção Não, meu irmão, facção é dividir. Porque preste atenção, o maior exemplo de unidade é o Deus trino que servimos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas, não é só um Deus que se manifesta de três formas, não, são três pessoas distintas, que se tornam um pela essência, isso se chama unidade. Unidade, é isso que Ele deseja para a tua casa, é isso que Ele deseja para a igreja, é isso que Ele deseja, meu irmão, para a tua vida. E o diabo, como ele veio para matar, roubar e destruir, uma das áreas que ele atua é para destruir a unidade da família. Se aquele teu comportamento entre os seus parentes é só para gerar afastamento, meu irmão, isso indica a presença das trevas atuando na tua família. E não tem família melhor que a outra não, meus irmãos. Todo mundo tem problema. Eu tinha problema dos meus parentes lá em Tupã, minha mãe, pai. Às vezes a minha mãe ficava chateada com não sei quem e ficava emburrada. Meus irmãos, isso aí é ação das trevas. O que precisa acontecer? Quebrantamento, arrependimento. É a unidade que Deus quer. Absurdo, talvez você se chamar filho de Deus, servo de Deus, e não conversar com algumas pessoas por anos. Se a pessoa não quer conversar com você, o problema é dela, mas você pelo menos foi atrás, você liberou perdão, você se dispôs, você fez a sua parte. Agora tem pessoas aqui, eu tenho certeza, que isso não acontece por culpa sua, porque você não quer saber, você não quer perdoar. Meu irmão, isso é ação das trevas, é um comportamento estranho que está acontecendo. Essa pessoa, que tipo de comportamento, pastor? Essa pessoa era tão bacana, agora ele vive isolado. Ele não se envolve mais, ele não cumprimenta os irmãos. Termina o culto, ele vai embora não porque tem algum compromisso, que tem que pegar ônibus. Vários irmãos aqui, às vezes pegam ônibus no horário das 10 e tal. Não, ele sai antes do culto para não cumprimentar ninguém, para não abraçar ninguém. Meu irmão, esse comportamento está estranho, não condiz com o Espírito Santo que habita em nós. Tudo que ele tem para falar é reclamar, murmurar, semear discórdia. Ele nunca faz parte da solução, ele sempre faz parte do problema. A ação das trevas, é isso que ele quer fazer. Pare de reclamar e comece a profetizar bênção, paz e luz. Jesus falou para amarmos os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos.
Não compactue com isso. Chega lá naquele teu irmão, se ele não mora aqui, telefona. Fala, eu te amo em Cristo Jesus. É tão gostoso porque mensagens assim têm motivado várias pessoas a fazerem isso. Depois eles me contam o testemunho. Fico quebrantado, emocionado, é tremendo. Liga para tua sogra hoje, fala, eu te amo em Cristo Jesus. Olha, me perdoa. Liga para o teu genro, para a tua nora. Seja para quem for. Para um tio distante, para um parente, para um irmão. Não sei, querido. Mas fala, não, na minha casa não vai haver ação das trevas não. Porque, meu irmão, tudo que separa não vem de Deus. Deus une. A unção dele é unidade. Amém? Faça a sua parte. Se a pessoa não ouvir, mas e se ele não ouvir? E se ela não me... Meu irmão, tudo bem, mas Deus conhece teu coração. Faça com amor, sem ironia. Não faz porque o pastor está mandando. Faz porque você está sendo convencido pelo amado Espírito Santo. O que mais que pode indicar a ação das trevas em nosso meio? Ansiedade e falta de paz constantes. Primeira questão é que você precisa entender que todos nós sofremos com ansiedade. O apóstolo São Pedro diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, amados, todos sofremos, mas nós temos que lançar. E não é sempre, não é todo dia, não é toda hora, mas há pessoas que em todo instante são ansiosas. Ansiosas com tudo, vivem preocupadas. Não tem paz, meu irmão. Aí é o primeiro sinal. Se Jesus é o príncipe da paz e você não vive paz, então alguma coisa está fora do trilho. Tem alguma coisa errada. Presença, ação das trevas na tua casa. Tem gente que ouve o economista, comentarista, o William Bonner lá, boa noite. O desemprego bateu recorde, a luz vai subir 500%, e é o seguinte, vai cair um asteroide no ano de 2020, o ser humano vai ser extinto. Meu irmão, você entra em desespero. Na década de 90, tinha esses rumores que um asteroide ia cair de novo na Terra, tal. Tanto que originaram 2 filmes que foram campeões de bilheteria, aí, Impacto Total, blá, blá, blá. Meu irmão, o povo, em 2012 que o mundo ia acabar. Tinha crente pilhado com isso. Eu creio em Jesus, aleluia. Ai meu Deus, vai dar meia-noite. Oh Jesus, eu creio em ti, aleluia. Vai tocar trombeta. Meu irmão, eu descanso em ti, eu descanso em ti. Me lanço nos teus braços, Jesus. Mas essa ansiedade constante pode indicar ação demoníaca, justamente para te roubar, ação das trevas. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro. Estava tudo bem, essa criança de repente, uma perturbação constante. Só chora, medo, terror, uma agressividade fora do comum, fora do normal. Precisamos ter discernimento espiritual. Claro, como um bom pai, vou levar a um médico, psiquiatra. O que está acontecendo? Está tudo bem? Não tem nada? Os exames estão normais? E de repente essa criança, meu irmão, eu tenho que ter discernimento. Pode indicar a ação das trevas. Pastor, agora estou lembrando, tem um nenenzinho lá que morde todo mundo. É o cão, não é, pastor? Você precisa entender algumas coisas. Olha aqui. É normal uma criança até 2 anos expressar amor mordendo, tá? Porque a criança, a zona de prazer que ela tem é a boca, é ali que ela se alimenta. É pela boca que ela se comunica com a mãe, com o seio da mãe, né? Hein, mãe, você já levou uma dentada na hora de amamentar? Né? Dá vontade de, moleque, não dá vontade? Né? Eu acho, porque eu nunca amamentei, né, claro. Mas eu já vi a Ana amamentando, e eu já vi ela, eu já vi isso aí.
A criança não morde porque ela é ruim, porque ela te odeia. Eu vou morder. Não, é porque ela ama. É a forma que ela tem de expressar. O que ela precisa? Aprender. Até 2 anos ela não tem ainda nenhum desenvolvimento cognitivo. Ela precisa ser ensinada. E ela fala, não morde, não pode, não. E a criança de 1 aninho, 1 aninho e meio, 2 aninhos, ela aprende. E aí ela para. E ela começa a aprender a expressar amor diferente. Não é a partir dos 2 anos e meio que ela começa a mandar beijinho, que ela começa a sorrir, aí ela começa a falar, te amo. Ela não sabe o que é amor. Criança começa a entender o abstrato a partir dos 6 anos de idade. Mas como ela ouviu a mãe, e a mamãe, quando fala amor, ela fala sorrindo, aí então ela imita a mãe. Aí aí a nenenzinho de 2 fala amor, aquilo é bom para ela. Então, mas ela ainda não entende o significado de amor, saudade, abstrato a partir dos 6 anos. Então você precisa entender isso para não começar a falar que tudo é demônio. Criança mordeu, vamos expulsar o capeta dessa criança aí. Não, não é assim. Mas tem crianças a partir de 5, 6, 7, 8 que tem esse comportamento agressivo, sem explicação. Está tudo bem, de repente ela levanta e pau no pé da orelha do outro. 2 coisas podem estar acontecendo. Uma é o que ela vê acontecer em casa, o pai fazer isso na mãe, ou o pai fazer isso nos irmãos. 2, presença das trevas espirituais na vida dessa criança. Hoje pela manhã eu abri um parênteses, e eu preciso abrir esse parênteses aqui agora, deixando um pouco a mensagem em foco, em questão de lado. Vamos falar um pouquinho sobre criação de filhos. Eu abri meu coração hoje de manhã. Nós brasileiros estamos enfrentando um declínio da educação. Nós estamos quase no fundo do poço. Os professores não são valorizados, a educação não é valorizada. O desejo, a carne, a vontade é o que conta. As crianças estão sendo entregues a si mesmas. Isso pode estar acontecendo por 2 coisas. Primeiro, porque nós, quando antigamente vivíamos uma repressão maior, os nossos pais eram muito austeros, ou simplesmente por um afrouxamento disso. Então talvez você tenha sofrido muito, teu pai era muito ignorante, falou assim, com os meus filhos vai ser diferente, ele vai fazer o que quer. Isso é pecado, isso está errado. Os extremos são perigosos. Os extremos não pertencem, você não vai encontrar nos extremos a vontade de Deus. A palavra de Deus é uma palavra, a Bíblia fala que o Espírito Santo é um espírito de equilíbrio. O mais triste é que o que está acontecendo lá fora, eu estou vendo acontecer dentro da igreja. O que deveria ser o contrário, aqui deveríamos viver de forma diferente para influenciar. Santarém, a cidade de Santarém, que tem uma grande presença de um povo evangélico naquela cidade, chegou a ser matéria de jornalismo no Fantástico, como a cidade com o menor índice de violência. Um dos motivos que eu falo de avançarmos e conquistarmos a nossa cidade, a nossa região, queridos, é de levar, não é para montar império, mas é para levar o novo de Deus, a bênção de Deus a todos os lares, todas as casas. Se o povo da igreja não vive isso, não tem o porquê espalhar. Se formos espalhar e falar, eles vão falar, mas é igual a gente aqui, está tudo igual. Você também mente no trabalho, você também, aquele camarada lá eu vejo bebendo, falou, aquele fulano lá, porque lá é um adúltero, eu já vi ele trair a esposa várias vezes.
vai falar de educação de filhos comigo? Que teu filho é um desobediente, é um rebelde. Que Jesus é esse que nós vamos pregar, se não é convalidado pela nossa luz e pela nossa vida? Quem está entendendo até aqui? A base está no lar, na família. A base está nos nossos filhos. A Bíblia fala que o filho entregue a si mesmo envergonha seu pai e envergonha sua mãe. Pai, em nome de Jesus, mamãe, em nome de Jesus, imponha limites ao seu filho. Diga não ao seu filho. Porque muitas crianças que estão aqui, queridos, perturbadas, muitas delas não são por opressão das trevas, é por pecado teu de omissão. Porque você não impõe limites para ela. É criança que manda no pai. Você vai para o restaurante, senta no restaurante, está você, tua esposa e teu filhinho de 1, 2, 3. Um não faz pirraça, 2, mas já tem que começar. As minhas começaram antes de 1 ano de idade a aprender. Sabe quem me ensinou a disciplinar? A minha pediatra. A pediatra da Karen. É claro que eu aprendi a disciplina com a palavra de Deus, mas a minha pediatra, que eu levava a Ana lá no sul de Minas Gerais, num postinho, lá no SUS, acordava de madrugada, 3 horas da manhã, ia para a fila, para poder conseguir vaga para a Karen poder ser atendida, recém-nascida tal. Uma pediatra, que não era crente, não era nada, não era de igreja nenhuma, no posto de saúde. Depois de 3 meses, a pediatra disse: agora mamãe, você precisa ensinar a Karen que a noite é para dormir, porque até os 3 meses, mama a hora que quer. De manhã, tarde, à noite, mama a hora que quer. Mamãe tem que estar lá, aposta, preparada. Depois de 3 meses, ela falou assim: agora mamãe, alimenta ela de dia, e à noite ela vai ter que dormir. Então quando ela chorar à noite, você não vai dar de mamar para ela. Pergunta se a Karen acordava de noite para mamar. Claro que acordava. Só que eu lembrava da pediatra. Noite é para dormir. Bom, então ela amamentou direitinho, bastante. Tudo que a pediatra, sim, antes de dormir também. Então chegava lá, vai dormir, né, chorando, pedindo. Aí, né, vai dormir, tal, pega no colo. Dormiu, pronto. Não dava. Aprendeu. Tem mãe com um bebê de 1 ano que parece que está só a capa da gaita. O que aconteceu, mulher? Ai, meu filho. Mas o que tem teu filho? Está te batendo? Só tem 1 ano. Ah, não me deixa dormir. Por quê? Ai, quer mamar de 10 em 10 minutos. Quantos anos tem? 1 ano. 1 ano e... dá vontade de bater na mãe. Isso é falta de disciplina. Você tem que disciplinar teu filho. Meu irmão, em nome de Jesus, o teu filho não sabe o que é melhor para ele. Aí vocês estão sentados no restaurante, pai, mãe e neném. 5 anos, vai para 6 aninhos. Aí a mãe vai lá e faz eu não quero isso. Ai, começa a chorar. Meu irmão, que coisa ridícula. A Bíblia fala que o filho entregue assim vergonha pai e mãe. Tem que ensinar limite dentro de casa. Que absurdo é esse que teu filho, ele não gosta de carne, ele não gosta de arroz, não gosta de feijão, ele gosta de quê? De fandangos. Em nome de Jesus, mulher, em nome de Jesus, seja convertida nessa noite. Sem mentira do inferno para roubar a saúde do teu filho. Para de mimar essa criança. O Levi, vou falar aqui, filho da Ludmila, da minha secretária, tem 1 ano e pouquinho. Até 1 ano, a Ludmila fez uma coisa, assim, não vou dar doce para ele. Não vou. Vai tomar o leite natural, não vou adoçar com mel, não vou adoçar com nada. Até a pastora Ana, coração de manteiga, meu Deus, põe alguma... Falou não. E eu falei para Ana, deixa a mãe, ela está certa.
ele vai ter dentes melhores, ele vai ter uma saúde melhor, ele vai ter tudo melhor. Um dia eu peguei a Ana perto do Levi, com algum docinho, não sei o que era, mas vou dedurar. Aí, você não quer? Eu falei, amor. Aí ela pediu perdão para a Ludmila, tal, não, desculpa, tá. Por quê? O Levi não sentia falta de doce. Por quê? Porque ele nunca tinha experimentado. Como é que você vai falar que teu filho não gosta de arroz? Como é que você vai falar que teu filho não gosta de feijão? Como é que vai falar que ele não gosta de carne? Pelo amor de Deus, é você que é frouxo na educação. É você que só faz o que ele quer, o que ela quer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, em nome de Jesus, diante da dependência do Espírito Santo aqui, teu filho, se não aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos a obedecer ordens e a cumprir regras, teu filho vai sofrer, meu irmão, vai sofrer demais na adolescência e na juventude. Ele vai se tornar um adolescente que ninguém vai querer ficar perto dele, porque ele é egoísta. Se não for do jeito dele, se não for o filme que ele quer assistir, as pessoas vão sair de perto dele. Isso é o menor dos sofrimentos, porque crianças entregues a si mesmas, sem limites, elas vão terminar, sabe onde? Apanhando de traficante, tomando tiro de traficante, ou apanhando da polícia. Que negócio é esse? Que teu filho, porque meu filho não fica na classinha. Não fica porque você não ensina. Você já experimentou ir para a classinha e ficar na porta, ficar um pouquinho com ele e conversar com os professores? Como é que você pode ajudar? Limites. Eu tenho 2 filhas, uma que vai fazer 16 esse ano e a outra que no meio do ano faz 12, completamente diferentes uma da outra, personalidades diferentes. Mas eu, meu irmão, desde o início, antes delas serem concebidas, eu conversei com a Ana: só tenho filho com você se você concordar comigo em educá-las de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Disciplina. E ela concordou, e assim fizemos. Fácil? De jeito nenhum, irmão. De jeito nenhum. Como é que você aprendeu a ler e escrever? Foi em uma aula? Ou foi um processo? E hoje você lê e escreve. Educação é assim, meu irmão, é repetição. É você pegar essa criança, um dia ela vai desobedecer, depois ela vai de novo, mas você vai lá, é não. Teu filho está começando a engatinhar, como é que é a tua casa? Parece que a enchente de São Paulo chegou na tua casa, tudo fica no alto, suspenso. Por que isso? Porque ele mexe em tudo. Na minha casa, meus irmãos, nós nunca tiramos nada do lugar, só que nós investimos tempo falando não pode. Aí ela olhava assim, sabe aquela cara de chantagem? Aí você dá um sorriso, aí ela vai lá e de novo eu falei não pode. Ela volta, aí você dá um sorriso, ela vai lá e pega. Aí você, eu falei não. Também foi uma vez só. Pastor, você está ensinando a usar a vara no bumbum, a disciplina? Pastor, isso é perigoso para o senhor. Tem a lei da palmada, você pode sofrer. Meu irmão, eu vou pregar o que a Bíblia manda. Eu não obedeço o governo, eu não obedeço o que a palavra de Deus me diz para falar. Você tem que obedecer a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que isso daqui é o quê? Isso aqui foi feito para durante o carnaval ficar desfilando? Isso aqui foi feito, meu irmão, isso aqui é a maior almofada que o Papai do Céu nos fez para receber a varadinha na disciplina. Nós não disciplinamos com mão. A Bíblia fala, corrija a criança com a vara. Pega uma varinha fininha. Sabe por quê? Aqui no popozão, filho, não machuca, mas dói. Sabe quando você tem que disciplinar? Meu Deus, estou vendo o horário. Sabe quando você tem que disciplinar?
quando você não tem mais vontade de bater. O problema é que os pais vão querer disciplinar os filhos na hora da raiva. O moleque foi lá e R$5.000, moleque desgraçado, pá, Deus mandou disciplinar, toma essa, não faz mais isso. Isso é espancamento, caso de polícia, vai para a cadeia, é isso aí. Disciplina é totalmente diferente. O moleque jogou, quebrou, papai já não falou que não era para mexer? Vai para o seu quarto, você está de castigo. Vai orar, vai jantar, vai almoçar, vai conversar com a esposa. Quando você lembrar da criança que está lá no quarto, quando te der saudade de pegar aquela coisinha linda, para brincar, para jogar bola, aí você lembra, não, ela está lá porque eu botei ela de castigo. Aí você entra no quarto e já leva junto a palavra e a vara. E vai sentar com a tua criança e vai falar. Aí ela vai olhar nos teus olhos. Papai já tinha dito para você que tem a questão do aviso, né, irmão? Uma vez, duas, já. Quantas vezes? Várias vezes. Você sabia que não era para mexer? Sabia. Isso é desobediência, não é? É. Pois o papai te ama muito. Pega uma palavra de Deus, olha o que a Bíblia fala. Aqui em Hebreus diz que o pai corrige o filho que ama. Põe limites para você. E vai depender do grau da desobediência. Lá em casa a mentira aumentava as varadas. Existem graus de disciplina. Papai vai te dar 3 varadas. Amém? Papai, eu prometo que não faço mais. Amém, eu sei que em nome de Jesus você não vai mais fazer. Pega a varinha, vai lá na picanha. Não é na perna, não é no corpo. E eu falava, você pode chorar, mas não pode gritar. Chore à vontade. Se você gritar e fizer escândalo, papai aumenta 1 varada. Que tem pai que fala assim, eu não posso disciplinar meu filho que ele faz escândalo. É porque você está batendo, não está disciplinando. Eu ia lá e 1. Da primeira vez, a Karen gritou. Falei, filha, chore, mas não grite. Serão mais 3. Aí ela chorou. E você vai dosando, filho. Também não é para fica a marquinha no popô ali. Abrace a sua filha. Ore por ela. E deixe ela refletindo no quarto. Não foi 1, nem 2, nem 3 as vezes que eu deixei ela chorando e fui eu para o meu quarto chorar. Porque eu não estava batendo, eu estava disciplinando. E eu não queria mais fazer aquilo, porque a raiva do primeiro momento já tinha passado. Mas eu fiz por obediência à palavra e por amor às minhas filhas. Elas não são perfeitas, mas a minha esposa olha para elas e elas sabem. Eu olho para elas onde elas estiverem. E num olhar, e não é medo, que elas têm liberdade de brincar comigo. Elas têm liberdade, meus irmãos. Elas eram bebezinhas, elas eram criancinhas. Eu dormia no sofá da sala. Quando eu cheguei na igreja eu tinha um cabelão. Quando eu vim aqui em 2008, lembra, Lourdinha? Eu tinha um cabelão. Eu dormia no sofá da sala. Elas pegavam a caixa de Maria Chiquinha e Prisília. Até pouco tempo atrás tinha uma foto dessa arquivada no álbum da família. Eu dei um jeito de sumir. Eu acho que não tem mais. E eu lá dormindo, encheram minha cabeça de Maria Chiquinha, tiraram foto. Não pense você que por disciplinar seu filho, sua filha, eles vão se afastar de você. Pelo contrário. Pelo contrário. Fecha parênteses. Eu preciso correr com vocês. Vocês me dão mais um tempo. Eu não posso deixar para domingo que vem essa mensagem.
mais algumas formas, onde provavelmente a gente vê a ação das trevas em nossas casas. Movimento de objetos físicos de forma não natural, conhecido como poltergeist. É copo que mexe, prateleira, tá tudo bem de madrugada e de repente é prato que quebra na tua casa. Não precisa levantar a mão, mas já aconteceu isso alguma vez? Ah, pastor, isso não tem problema não. Quantos dos teus filhos, ou vocês, lá na escola já não brincaram da brincadeira do copo? Ah, isso meu irmão, muitas vezes dá umas miguelagens, dá uma empurradinha com o dedo, mas eu vi, na minha época de escola, e já era, né, nasci na igreja, vamos fazer um negócio? Vamos, como é que é? Aí vai lá, na hora do recreio, senta em volta da carteira, aí ou é a caneta ou é o copo, põe o copo ali em cima, fica 4 em volta, dá as mãos, faz um rabisco aqui, sim, não, e aí invoca o espírito não sei da onde, e aí a pessoa começa, eu vi o copo mexer. E é muito mais fácil isso acontecer no meio das crianças, adolescentes, nas escolas, do que em outros lugares. Sabe por quê? Porque são teus filhos, os nossos filhos que o inimigo quer pegar, provocando através da curiosidade. E quando muitas vezes participamos, damos as mãos, invocamos, sem saber, teu filho está dando uma brecha e levando isso. E de repente, quantas crianças a partir desse momento, dessa brincadeira, depois começaram a ter pesadelos à noite e não sabe de onde veio. Se na tua casa está acontecendo isso no final dessa mensagem, ou se você tem sofrido qualquer uma dessas coisas, no final dessa mensagem eu vou orar por você. Em nome de Jesus, tudo isso será quebrado. Em nome de Jesus. Outra coisa, atmosfera ofegante, pesada, impossibilitando uma respiração tranquila. Náuseas e dores de cabeça contínuas sem explicação, sons e visões aterrorizantes durante a noite, sequência de perdas, derrotas, acidentes e fracassos na vida. Tem pessoas que falam, rapaz, esse homem vai crescer, ele é esperto, ele é inteligente, ele é capaz. Mas incrível, ele começa a despontar, quebra. Conhece pessoas assim? Nada vai para frente, tudo dá errado. Pode ser presença das trevas nessa vida. Queridos, preste atenção. Eu quero falar sobre 5 pressupostos sobre as trevas espirituais no mundo. Rapidamente. Primeiro pressuposto: toda a sociedade está debaixo da ação das trevas espirituais. Toda a sociedade. Nós, antes de Jesus, a Bíblia fala que éramos filhos da desobediência. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, está sob o domínio do príncipe das trevas. Segundo pressuposto que você precisa aprender: o reino de Satanás é conhecido como trevas espirituais. E dentro deste reino, ele tem as suas artimanhas e as formas como divulgar e trazer as pessoas para este meio. A cultura está estabelecida sobre 7 montes na sociedade. São os modeladores de mentalidade e são os formadores de opinião. E são conhecidos como artes e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócios, educação e ciência, família, igreja e religião. São nessas 7 áreas onde Satanás tenta se infiltrar para poder estender o seu reino das trevas. Por isso que hoje nós estamos cuidando das nossas famílias, para que nossas famílias sejam cobertas pela proteção do sangue do Cordeiro, onde Satanás não tem influência. Você pode dizer amém a isso? Estamos juntos, queridos? Pessoal do fundo, amém? Está acordado aí? Amém? Então vamos continuar mais um pouco. Terceiro pressuposto:
Estamos vivendo num campo de batalha espiritual constante. Efésios 6, 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quinto pressuposto. Sexto, quinto, quarto. As trevas espirituais se manifestam em territórios, corpos, sejam de humanos ou de animais. A gente vê lá em Marcos 5, de 1 a 15, a história de um homem que vivia nos sepulcros, que vivia debaixo dessa opressão. Então Satanás, através do seu reino, ele se manifesta em territórios, pessoas, corpos, eles são territorialistas. Efésios 6, 10 a 13 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, não são as autoridades governamentais, são essas autoridades espirituais. Estamos falando de batalha espiritual, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? E o último pressuposto é: as trevas espirituais se manifestam de maneira sutil e atraente. O versículo que eu vou ler agora, de 2 Coríntios capítulo 11, é um dos versículos mais revelador da palavra de Deus quanto à ação de Satanás nesse mundo. 2 Coríntios capítulo 11 diz: pois o próprio Satanás, ele se disfarça como, queridos? De anjo de luz. Aí tem uns bocó de mola que fala que é filho do capeta, e vai na televisão, vai no Super Pop, vai nos Gugu, vai no Faustão da Vida, ele vai de capa preta, chapéu, e fala: eu vivo no meio do sepulcro. Quem que é você? Eu sou filho do diabo. Você é filho do diabo, meu irmão, porque a Bíblia fala que você é. Quem está na desobediência está debaixo da autoridade de Satanás, mas você não é porcaria nenhuma. Porque Satanás sequer tem interesse de ficar divulgando na mídia essa aparência de capa preta e vermelha por dentro, de rabo. Não, ele se disfarça de anjo de luz. Você precisa ter discernimento. Aí o camarada se fala filho do diabo, tu não fica com medo. Ai, meu Deus do céu, pouquinho dos infernos com essas mentiras. Porque eu falo com o diabo. Você pode até falar com o diabo, meu irmão, mas essa forma que as pessoas se manifestam, que fazem esses sacrifícios e tal, essa magia negra, sim, Satanás está atuando nisso, mas não é interesse dele ser divulgado nessas coisas, porque o interesse de Satanás, eu digo isso fundamentado na palavra, é se disfarçar de anjo de luz. Ele se apresenta, sabe como? Como um movimento bom, de paz, de igualdade. Ele se apresenta de uma forma, tipo, bondade, caridade, através de religião. Essa é a forma que ele quer se apresentar, através de seitas, e não se aparentando com tridente, falando que vai te levar para o inferno. Porque isso é contraproducente para ele. Porque muitas pessoas: eu estou fora, você é louco, eu quero distância do cão. Aí o cão tem um negócio lá disfarçado, bem bonito. Isso aí eu quero, isso é bacana, eu me identifico com isso. Isso aí. E da mesma forma ele te leva para o inferno, tanto que está com magia negra, tanto com que está fazendo aquilo que acha que é certo, mas erra o caminho da salvação. O caminho da salvação está em Jesus. Jesus, 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 Jesus. É nele que está a salvação e a vida eterna. Jesus, Jesus.
em nenhum outro há salvação, Jesus. Isso é tão sério. Pergunta para um espírita se ele acredita em demônios. O espiritismo diz que demônios não existem. Satanás se disfarça de anjo de luz. Tenha seus olhos espirituais abertos em nome de Jesus. Para encerrar esta mensagem, você não pode sair daqui apenas sabendo como eles trabalham, apenas como eles militam. Você precisa sair daqui também com ferramentas da palavra para combatê-los. Amém? Então, mais alguns minutos. Pedi até para a equipe de louvor subir aqui. Assim o pessoal pensa que está acabando. E você me dá mais atenção para nós concluirmos essa meditação, essa palavra dessa noite. Amém? Aleluia. Como você e sua família podem manter consciência alerta com relação às trevas espirituais? Primeiro, anote aí, filho. Anote aí. Não perca. Essas mensagens vale a pena você depois no final adquirir esses DVDs e ter esses DVDs em casa, para você relembrar, para você presentear pessoas, tá? Primeiro, e você pode baixar de graça o áudio desta mensagem. O da semana passada já está no site da igreja. Você baixa no celular, baixa no iPad, baixa no computador. Você vai fazendo um arquivo dessas mensagens. Quando você estiver viajando, em vez de ouvir bobagem, ouça mensagens, adoração. Vai abençoar a tua vida, a tua mensagem, a tua viagem. Primeiro, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. João 8,32: e conhecerão a verdade vos libertará. Eu falei sobre isso semana passada, amém? Todos estão lembrados? O primeiro passo é não ignorar as orientações da palavra. Queridos, a palavra conhecerão no original é ginosco, no grego. E é tremendo porque de fato essa palavra no grego, ginosco, indica sentir, perceber, ser percebido. E é a expressão idiomática do judeu com relação ao ato sexual. Quando lá em Gênesis você enxerga na tradução: e Adão conheceu Eva. Não foi assim: ô Eva, beleza? Engravidou. Não, essa palavra ginosco, conhecer, indica esse relacionamento profundo que gerou uma família, uma gravidez. Quando Deus fala, conhecereis a verdade, Ele quer que você sinta, perceba, deixe-se perceber, seja envolvido, tenha intimidade com a palavra. Se isso acontecer, serás liberto. Então, a primeira dica para você, meu irmão, para a tua casa: nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Nunca, nunca, nunca. Eu disse de manhã e repito aqui. Sabe uma das coisas que mais me deixa triste? Exaurido, cansado. Isso eu sei que vai acontecer a vida toda, aleluia. Enfim, Deus é soberano. Mas oramos, jejuamos, nos preparamos e trazemos pão do céu para vocês. Aí vocês se alimentam, recebem, mas não há mudança. Tua casa continua do mesmo jeito, tua vida continua do mesmo jeito. Você trata a tua esposa, teu marido, teus filhos, seus pais do mesmo jeito. Não há mudança. Você continua de mãos dadas com as trevas. Meu irmão, é como correr atrás do vento. Eu já perguntei para o Senhor: Deus, se eu fico cansado, imagina o Senhor,
Aí Deus me leva a ver a vida de Moisés, a liderança de Moisés. Aí Deus me faz olhar para a misericórdia dele, que é sobrenatural, se renova. Ele me fortalece. Mas, meus irmãos, nós sofremos tanto. Tome a decisão. Mude. Nunca ignore o que Deus te fala através da palavra. Obedeça. Amém? Segundo, querido, busque e cultive discernimento espiritual. 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz: estejam alertas, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Oh, meus amados, em nome de Jesus. Discernimento, eu não vou me delongar, porque uma das mensagens será sobre discernimento espiritual. Mas estejam alertas, não sejam alheios. Terceira dica, deixa eu ler também Hebreus 5, 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Crescimento, discernimento da palavra. Terceira dica para você combater como família as trevas espirituais: reconheça a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Tiago 4,7: portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Reconheça, existe o reino das trevas espirituais. O fato de você reconhecer é como, lembra da gripe suína? Naquela época da gripe suína, meu irmão, porque a gripe suína mata. E aí, o fato de você reconhecer que existe um vírus que te mata, denominado como gripe suína, tenho a linguagem técnica que não me recordo agora, mas o mais importante é que você reconheceu que este perigo chegou até a sua porta. Esse vírus foi sendo passado, saiu lá do Oriente, frango, chegou aqui no Brasil, teve mutações genéticas, tal, e a gripe suína chegou. O que você começou a fazer, filho? Você não colocava, quem roía a unha, parou de roer a unha por causa da gripe suína, ou então jogava álcool primeiro. Ai, que vontade, agora sim. Hábitos. Hoje você vai em muitos lugares, você vê o que em cima da mesa, dos banheiros? Álcool gel. Por quê? Porque reconhecemos a existência de um perigo. O que a Bíblia está dizendo é a mesma coisa. Reconheça as trevas ao nosso redor, neste mundo tenebroso. Está na hora, meu irmão. O álcool gel para você usar é a palavra de Deus. Você tem que estar forjado, guardado pela armadura celestial da palavra, da oração, do jejum. Amém? Quarto, abstenha-se da prática constante e voluntária e maliciosa do pecado. Quer combater as trevas? Abstenha-se da prática consciente. Eu falei constante, eu errei. Consciente, voluntária e maliciosa do pecado. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo, a quem nós nos derramamos, clamamos, confessamos e somos perdoados. Mas ele está dizendo para eu e você não pecarmos. O pecado atrai, o pecado é um ponto de apoio para Satanás. Olha para mim, deixa eu te dar um exemplo como é que isso aí funciona. Eu sou o mais velho de 3 irmãos. Às vezes é o mais velho que provoca os mais novos, às vezes os mais novos gostam de provocar os mais velhos, não é assim? É uma alegria só. E eu me lembro, em casa,
fazendo alguma coisa, aí vem o caçula ou a do meio e mexe com você, e papapá, e fala alguma coisa, e te cutuca. Eu falei, para, e continua, aí vai, para. Chega uma hora que, não é? Aí você vai ver, moleque. Quando você levanta para falar, você vai ver, ele já, mas você vai atrás, ele é menor, você é maior, tua perna é mais comprida, você corre, e ele está indo para onde? Para o quarto dele, e quando você chega, ele está fechando a porta, aí você coloca o pé no batente da porta, a porta está só com uma brechinha assim, e ele está do lado de lá. Não, eu parei, não é assim? Eu parei, parei. E você está só com o pé ali, e a porta não fecha. Agora, meu irmão, a questão é o seguinte: você já perdeu, porque agora é uma questão de força, de quem vai desistir. Eu do lado de cá vou tentar abrir, e ele do lado de lá está fazendo pressão para fechar. Vencerá o mais forte, vencerá quem desistir por último. Quando estamos no pecado, quando damos brecha para o pecado, você abre, e de repente você vê, meu irmão, que o diabo se levantou. Fala, agora vai feder um negócio. Aí você corre para a igreja, mas o diabo já está com o pé na brecha ali, Você vem para a igreja não arrependido, é porque você vê que vai feder. Vão descobrir teu adultério, vão descobrir teu roubo, vão descobrir tua safadeza, vão descobrir teu mau caráter, vão descobrir tua mentira. Aí você corre, e você está lá, não Senhor, parei, eu estou arrependido. Está nada, isso é remorso. O diabo está com o pé na porta. E aí, meu irmão, nessa briga com Satanás, você no pecado, não adianta, você perde. Nenhuma vez eu perdi para os meus irmãos, sempre fui maior que eles. Aí as cenas a seguir, não convém dizer aqui, o horário não permite. E o que o diabo tem feito quando arromba a tua porta, depois de você estar dado brecha, também não convém dizer aqui, mas o estrago é feio. Mas algumas vezes eles viam nos meus olhos que eu estava muito bravo, e eles percebiam, meus irmãos, principalmente o caçula, o mais novo, de que a coisa não ia terminar bem. Não era só um peteleco. E de fato eles se arrependeram. Eu passei dos limites. E apavorados, eles gritavam, mãe! E minha mãe chegava. E quando minha mãe chegava, eu tinha que tirar o meu pé e voltar para o meu lugar. Você não precisa voltar para casa com o diabo com o pé na tua brecha. Você não vai chamar tua mãe, mas você vai clamar por Jesus nessa noite. Porque se você clamar, Ele virá. E não importa quanto seja a pressão que Satanás esteja exercendo na porta para arrombar, ou quem sabe ele já tenha arrombado e já esteja aí dentro, basta você se quebrantar e confessar. Jesus virá e a luz dele entrará na tua casa. Queridos, em nome de Jesus, vamos lutar contra o pecado. Talvez eu diga algumas coisas aqui, os irmãos falam, pastor, você está numa igreja, o pessoal está aqui, está todo mundo santo. Amém, eu sei que todos são lavados, remidos, os que já tomaram essa decisão, mas muitos estão com pecados voluntários em atividade.
Adultério. Adultério. Infelizmente, queridos, sempre chega até nós casos para tratarmos. Essa semana passada fiquei sabendo, outra esposa traindo o marido. Ela já nem vem mais na igreja, mas um dia foi batizada aqui. O que está acontecendo? As esposas traindo os maridos, maridos traindo as esposas, filhos viciados em pornografia, maridos viciados em pornografia, pombagira agindo no meio da igreja, e você sem discernimento espiritual, e você está aprisionado por isso, porque há pecados não confessados. Você acha que dá conta? Você acha que resiste? Clame por Jesus hoje na tua vida, filho. Clame para Ele vir. Clame para Ele vir fazer a limpeza e trazer a luz dEle. Em último lugar, para eu encerrar nessa noite, esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta. João 2,16, 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo, e esse mundo jaz no maligno. Meu irmão, se você tem condições de ter um bom carro, tenha. Se você tem condições de ter boas vestimentas, tenha. Se você pode fazer viagens, viaje. Mas nunca se esqueça de investir nas pessoas, no reino, de ser fiel a Deus, de ser generoso. E quando você adquirir alguma coisa, não use isso para ostentar. Isso é ação de Satanás, diz o texto. Amém? Esteja atento às áreas de atuação do inferno. Quero que você se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus, enquanto leio mais 2 textos para você. Receba estes 2 versículos de uma forma poderosa na tua vida e na tua casa. 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Romanos 8:37 em diante diz: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Somos guardados pelo amor e no amor do Senhor Jesus, aleluia.